Bom dia, pessoal! Bom dia, mulheres! Estamos iniciando aqui mais um Terapia pela Palavra. Sejam todas bem-vindas! Como eu coloquei ontem para vocês nos stories, nós vamos falar hoje sobre relacionamentos, sobre o quanto os relacionamentos podem ser infrutíferos, improdutivos. Bem-vinda, Mônica, bem-vindas, meninas, vamos entrando para que a gente fale sobre esse tema maravilhoso hoje. Bem-vinda, Josi, bom dia para todas. E hoje nós vamos seguir no livro de Gênesis, para nossa terapia com a palavra, pela palavra de Deus, que é bússola para as nossas vidas, é a direção, é a rota que nós precisamos trilhar. Nós traçamos com a ajuda de Deus, Ele vai nos orientando e através da palavra de Deus a gente vai entendendo de que forma é o melhor para esse caminhar e a gente vai seguindo, recalculando, aprendendo, caindo, levantando e assim é a vida, né? Só que eu costumo dizer que a gente sempre tem as nossas questões, os nossos conflitos e tudo aquilo com o que a gente tem que lidar nessa vida. Mas quando a gente tem isso aqui, ó, gente, a palavra, o manual de existência, o manual para nossa vida, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais direcionado e você começa a perder o medo de se relacionar com as pessoas, porque você se compreende aquilo que Deus tem para você e tem aqui o manual para você consultar como seu direcionamento de vida. Então essa é a proposta dessas lives aqui da manhã, a gente olhar para a nossa vida, para as questões de ordem prática e trabalhar essas questões à luz da palavra de Deus. E por isso que o tema é terapia pela palavra. E hoje, gente, a gente vai falar sobre relacionamentos. Como é difícil se relacionar quando a gente está no escuro, quando a gente está sem direção. E eu falo aqui para as casadas, para as solteiras, eu falo de relacionamentos entre familiares, com os pais, com irmãos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade, qualquer relacionamento interpessoal, qualquer situação na qual você precise ali trocar com alguém, em qualquer deles pode haver desafios. E pode haver inclusive situações tóxicas, situações que te coloquem num lugar de peso, num lugar de cativeiro, porque a gente vai falar aqui sobre relacionamentos tóxicos, dependência emocional, que é um cativeiro. É uma prisão invisível, da qual muitas não conseguem sair, porque não tem força, porque não vê a direção, não vê por onde sair. E para falar sobre isso, a gente vai seguir então no livro de Gênesis. E a gente vai chegar na história de Abraão. Quem é que conhece Abraão? Eu tô trazendo para vocês as histórias da Bíblia e os personagens, e nós começamos pelo livro de Gênesis, porque eu quero passear com vocês pela Bíblia inteira, para que a gente conheça a história, começo, meio e fim dessa história, que é minha, que é sua, da nossa história, do nosso Pai. E para isso a gente precisa caminhar aqui por esse livro, onde está tudo registrado, tudo do início ao fim, que ainda virá. Está registrado nesse livro. Então aqui a gente vai seguir no livro de Gênesis porque a gente está aprendendo sobre as nossas origens e as origens do nosso ser e também as origens da nossa natureza caída, do nosso coração centralizado, daquela parte feinha nossa que nos leva por lugares que a gente não gostaria ou não deveria estar, mas tudo nos impulsiona para esse lugar. E é por isso que a gente tem que ter essa certeza de quem nos guia, para que a gente não caia em cilada e não permaneça muito tempo em lugares que não são pra gente. Então, vamos seguir aqui falando de Abraão, seguindo, né, toda a descendência, a gente chega em Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele, para quem não conhece a história, né, vou contextualizar aqui um pouquinho e depois, como eu sempre digo, pegue a sua Bíblia, vá ler, vai buscar você mesmo o entendimento.
A história de Abraão começa a ser citada no livro de Gênesis, no capítulo 13, em que já inicia uma fala de Deus para Abraão. Deus fala para ele: saia, Abraão, do Egito para o Neguebe. Desculpe, tô lendo já lá na frente. Quando Deus já dá a direção. Primeiro Deus fala, aí no capítulo 12, tá, gente? Saia, Abraão, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então, existia ali o desenvolvimento de um relacionamento do Abraão com os seus familiares, e Deus um dia fala para ele: vai embora daí, sai, larga tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí o comecinho que eu tava lendo lá atrás para vocês, né? Que seria para o Egito, mas enfim, Deus fala para ele: vai para o lugar onde eu vou te mostrar, vai para a terra que eu te mostrarei, para que lá então o plano de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Só que Deus fala assim para ele: sai da tua casa e da tua parentela e vai. Abraão obedeceu em partes, porque ele levou com ele o sobrinho dele, Ló. E levou Ló com ele, os dois seguiram até que chegaram num determinado destino e aquela terra não era mais suficiente para os dois, para atender às necessidades das duas famílias. Então, Deus deu uma outra ordem para Abraão, para que Ló seguisse o caminho dele. E aí, Abraão fala para Ló, né? Olha, se aparta de mim, segue o teu caminho, vai, faz o que você, vai para onde você quiser. Abraão, inclusive, dá para ele a oportunidade de escolher para onde ele quer ir, para que o relacionamento deles, inclusive, tivesse uma chance de continuar saudável, de continuar bem como era, porque eles tinham um bom relacionamento, diferentemente dos relacionamentos que eu quero citar aqui para vocês. Mas o que eu quero trazer para vocês com essa história de Abraão e Ló? É que tem coisas que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida, e que para se cumprirem a gente precisa passar, às vezes, uma peneira mesmo. Uma peneira em tudo aquilo que está acontecendo, na forma como a gente está se relacionando com as pessoas e nas próprias pessoas propriamente ditas. Porque tem pessoas que não trazem coisas boas para a nossa vida. E é disso que eu quero falar. Infelizmente, por mais que nos doa, porque às vezes são pessoas até que nós amamos, mas elas podem estar sim fazendo algo de ruim e trazendo para nós caminhos que não são os nossos, nos guiando aí, nos impulsionando para fazer coisas para as nossas vidas que não são coisas boas, não são aquilo que realmente Deus quer para nós. E aí a gente precisa tomar algumas decisões. Então é sobre isso que a gente vai falar. E Abraão tomou a sua decisão. Ele falou para Ló: Ló, segue seu caminho, para que o nosso relacionamento siga bem. É melhor que você siga o seu caminho, eu sigo o meu, e fica todo mundo bem. Ó, olha tudo aí, pode escolher. Escolhe para que lado você quiser ir, vai. E o lado que você for, eu vou para o lado contrário. E aqui a gente tem uma segunda lição nesse livro, que é: aos nossos olhos, gente, tem coisas que parecem muito maravilhosas. Então, se você for escolher por você e pelo que está na sua mente, no seu coração, né? Falando de novo aí do início da nossa lives, que a gente falou de desejos, a gente falou de intenção. Se a gente for escolher sozinho, cru, sem a direção de Deus, a gente vai por aquilo que enche os nossos olhos. E nem tudo que enche os seus olhos é bênção para a sua vida. Presta atenção com o que você vê, com o que você ouve, com aquilo que te mexe, aquilo que te desperta algum sentimento aí, algum movimento, querendo fazer algo a respeito. Presta atenção, busca em Deus, busca aqui, ó, para, respira, acalma, quieta tua alma, quieta teu coração, tua mente. E presta atenção se aquilo que você está querendo é mesmo o bem para sua vida, é mesmo aquilo que Deus tem para sua vida, porque os seus olhos te enganam, e enganam muito. Porque quando a gente escolhe determinados caminhos, determinadas situações, e
Principalmente o que a gente está falando aqui, né? Relacionamentos. Quando a gente escolhe somente baseado naquilo que está ao alcance dos olhos, a chance de errar é muito grande. Então presta atenção e olha bem para dentro de você. Porque a resposta sempre está em nós, gente. A gente só se engana porque a gente deixa. Porque quando você para, olha, presta atenção, se lembra aí de relacionamentos pelos quais você passou e que não terminaram bem? Tenta puxar aí na sua memória. E quando eu digo relacionamentos, como eu disse, todo tipo de relacionamento, tá, gente? Eu, inclusive, recentemente tive uma surpresa bem desagradável aí com relacionamento de amizade, de alguém que acho que eu tava um pouco desatenta, mas enfim, a informação tá sempre ali. Tá sempre ali. Deus, ele nos mostra ali dentro, lá no fundinho, você percebe, tem uma coisinha estranha aqui, tem uma coisinha esquisita, isso aqui não encaixou bem. Pare e analise. Graças a Deus, por conta desta parada e desta análise, uma situação que poderia ter se arrastado, eu não permiti que se arrastasse. Já fui ali, ó, cortei pela raiz, porque a gente precisa ter relacionamentos que nos edifiquem, certo? Qualquer tipo de relacionamento, ele tem que nos edificar. A pessoa, ela não tem que ser perfeita, porque não tem ninguém perfeito. Eu não sou, você não é, não existe gente perfeita. Porém, tem que ser alguém que se alinhe ali com seus valores, com seus princípios, com aquilo que você entende que é importante para sua vida, para os seus dias, para que aquilo seja bênção para sua vida e não peso, certo? Então, a informação está sempre dentro de você. E aí, quando você para olhar e você passa essa peneira, você entende o que você precisa fazer diante daquilo, Deus vem e abençoa. Ele vem e entende, então, bom, tá conectada comigo. Tá aqui na direção, tá aqui exatamente entendendo o que eu tô tentando falar para ela. A conexão está estabelecida, então eu vou derramar mais. Eu vou derramar mais direção, mais entendimento, mais sabedoria para que você siga. E, gente, a relação de Ló e Abraão era uma boa relação. Tanto que Abraão falou para ele, olha, vai para que a nossa relação continue legal. Porque senão a gente vai brigar, não vai dar certo. Porém, eu quero falar aqui para vocês de relacionamentos que não são bons. Sabe, como eu acabei de dizer, pessoas que não edificam. E mais do que isso, existem relacionamentos tóxicos, existem relacionamentos com pessoas narcisistas, que não só não te edificam, mas que arrancam de você a sua melhor parte. Sabe a sua melhor porção? Aquilo que mais tem de precioso em você, tem pessoas que têm o dom de arrancar aquilo de você. Ai, nossa, mas como, Priscila? Se tá aqui é meu, como que alguém vai arrancar de mim? Arranca, sabe como? Invalidando você, desmerecendo você, diminuindo você. Relacionamento com um narcisista é isso que acontece. A pessoa, ela te diminui, ela te invalida, ela faz de você, ela faz com que você se veja menos do que você realmente é. E quem é você? Você é filha do rei. Você merece o que de melhor existe nessa terra. Ele não te criou para estar aqui sofrendo nas mãos de alguém que faz de você gato e sapato e que tira de você a sua melhor porção. E esse alguém pode ser o seu marido, o seu namorado, podem ser filhos, existem filhos aí já numa idade um pouquinho mais avançada que podem ser muito cruéis, infelizmente. Relacionamento com pai e mãe, relacionamento com amigos, relacionamentos profissionais. Gente, qual que é a ideia? Nossa, mas o que eu vou fazer? Vou eliminar, né, da minha vida? Tem pessoas que a gente pode fazer aquela seleção ali, amizades, por exemplo. Infelizmente, tem pessoas que você olha e você fala, não dá para caminhar junto aqui, porque essa pessoa não me leva para algo bom. E aí, relacionamento, ele tem que ser algo para te deixar ainda melhor do que você já é, certo? Então, se aquele relacionamento está te deixando pior, está trazendo tristeza para sua vida, é contato zero, principalmente quando a gente fala de relacionamentos com narcisistas. O contato é zero. Agora,
Tem pessoas que são da nossa família, têm laços aí mais próximos. Nossa, eu não consigo ter contato zero. Tudo bem, você não vai bloquear o contato, mas você vai bloquear aqui, ó, nas suas emoções, sabe? Você vai aprender a lidar com aquela situação de forma que você vai deixar com aquela pessoa o que é dela e ficar para você apenas aquilo que é seu. Então, o mal que vem dela para você, deixa com ela. E você fica apenas com o que é seu. E isso é treino, gente. Isso é treino, é você olhar para dentro de você, é você aprender a se conhecer, a conhecer o outro e conseguir fazer essa separação, dissociar-se daquela situação. Olhar e falar, não, vou delimitar. Vou delimitar o meu espaço aqui. Daqui para cá não vem, não passa. O que essa pessoa tiver para me entregar, eu não quero. E aqui, como vocês sabem, né, é vida real. Então, trazendo uma situação minha, né, que aconteceu ontem, eu fui num profissional da saúde e levei uma determinada situação, né, em relação ao meu filho, uns exames que a gente precisa fazer, nada grave, coisas de rotina, tudo, mas algo que uma outra profissional pediu e eu precisava que ele, então, me passasse um encaminhamento para eu seguir com aquela investigação. Meu Deus! Ele explodiu de tal forma, assim, mas o que você quer? Mas como que é? Mas quem que é? Essa chamou até de palavrão a moça, essa fulana, e vem e só quer que eu passe encaminhamento, eu preciso entender o que é. Foi uma explosão. Claro que não é um relacionamento, não é algo da minha convivência, mas eu tô trazendo isso para dar para você o exemplo de separar e de deixar com o outro que é do outro e ficar apenas com o que é seu. Foi uma explosão tão grande ali na minha frente que até meu filho ficou assim, 4 aninhos, né? Ficou assim, sem entender nada. E eu sentada ali, eu só olhei e pensei, meu Deus, eu não vou pegar isso pra mim, não. De jeito nenhum eu vou pegar isso pra mim. Com muita calma expliquei, falei, não, olha, o senhor não entendeu muito bem, acho que eu não me fiz entender, a situação é assim, 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 tal, o senhor pode me dar um encaminhamento? Não, eu dou, mas... E seguiu. E eu só pensando, nossa, mãe, fique com o que é seu, que eu vou sair desse consultório apenas com o que é meu, não vou pegar isso pra mim. Então é isso, gente, é você... delimitar o seu espaço e entender que nem tudo que o outro faz diz respeito a você. Nem tudo que o outro faz é porque você merece o que ele está fazendo, ou porque você provocou o que ele está fazendo, ou porque, de repente, é algo que ele está sentindo relacionado a você. Por quê? Tem determinadas situações que sim, são questões específicas ali, suas, né, e da pessoa com quem você está se relacionando, e vocês vão resolver, mas tem outras situações, e muitas, principalmente quando a gente fala de relacionamento tóxico, em que a pessoa vem, gente, joga o lixo dela em cima de você, despeja todo aquele conteúdo, te deixa lá com aquele fedor, com tudo aquilo de ruim que ela despejou e sai. Vem, despeja em você e sai tranquilo, leve, porque ó, saiu dela. E você, por estar aí desatenta, por estar sem delimitar os seus espaços, pega pra você. A pessoa sai tranquilona da vida e você fica ali com toda aquela sujeira, tendo que limpar tudo aquilo. E, gente, quando a gente fala de relacionamento amoroso, para as meninas aqui que são solteiras, essa situação acontece muito. Pessoas por aí que estão numa confusão emocional, e aí vem até você, de repente você até tá bem, você tá lá no seu brilho, no seu melhor momento, e aí uma pessoa se aproxima de você e vem só para poluir o seu espaço, e joga o lixo dela em você e vai embora. Não permita isso. Aqui, com Abraão e Ló, a gente aprende que quando a gente está conectado com Deus, a gente entende a direção de Deus para a nossa vida. E quando Deus fala assim pra gente, olha, presta atenção no que está acontecendo aqui. Não foi isso que eu criei você para viver, não. Não foi isso que eu sonhei para você. Não foi esse tipo de relação.
E, gente, eu falo isso para solteiras, para as relações que vêm e também para as mulheres casadas que, de repente, estão sendo subjugadas e vivendo relações tóxicas, abusivas, violentas. E a violência não precisa ser só física, gente. A violência emocional, a violência psíquica, elas são muito mais danosas do que a violência física. E você precisa prestar atenção nisso. Você precisa delimitar o seu espaço, delimitar e separar aquilo que é sagrado para você. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para você nessa reflexão é que Abraão, estando conectado com Deus, entendeu que caminhar junto com Ló não estava dando certo. Ia dar algo de muito ruim. Então ele entendeu, Ló, vai para lá que eu vou para cá. E aí quando eu digo, né, aí de relacionamentos, de contato zero, e você que é casada e tá aqui, e, nossa, peraí, então é pra eu largar meu marido, ele vai para lá, eu vou para cá? Não é disso que eu tô falando, de você tomar decisões precipitadas e decisões ruins, decisões que ao invés de te aproximarem de Deus, vão te afastar de Deus. Mas como eu disse, relacionamentos em que você tem condição de olhar agora e tomar a sua decisão agora e entender, bom, essa pessoa aqui não é o bem pra mim, então, relacionamento de namoro que tá iniciando ou um relacionamento de amizade. E claro, para você ter essa informação, você precisa olhar a fundo para isso, você precisa analisar isso e ver o que essa pessoa traz para você, o que essa pessoa traz para sua vida. Se ela tá trazendo, te provocando, né, o que de melhor você tem ou o que de pior você tem. Então, ao olhar para isso, ao analisar, você toma a sua decisão. Se você vai dar realmente uma segunda chance, ou se esse contato vai ser zero, ou se você vai ter mesmo que, olha, tranquilamente falar, olha, segue seu caminho que eu sigo o meu, porque o que Deus tem para mim é paz, não é essa guerra que eu vivo, entende? Agora, quando, ó, a Jéssica falou aqui, se te leva para mais perto de Deus ou para mais longe dele, exatamente, aquilo que vem de Deus te aproxima dele e aquilo que não vem te distancia. E quando a gente fala de relacionamentos em que eu consigo fazer ali o contato zero mesmo, falar, não, isso aqui eu não quero para minha vida, é mais fácil. Mas quando a gente fala aí de um casamento, por exemplo, você tem que olhar e pensar o seguinte: o que esse casamento, o que essa pessoa, esse homem, ele está trazendo aqui para o meu coração em termos de valores, em termos de valorizar ou não quem eu sou, valorizar ou não a pessoa que eu sou, o quanto eu estou cuidando, o quanto eu estou amando, o quanto eu estou exercendo realmente o meu papel. Porque quando a gente fala de casamento, gente, nossa, eu não estava nem pensando em falar em casamento hoje, mas isso está vindo aqui pro meu coração. Quando a gente fala de casamento, gente, a gente tem que entender que existe um papel do homem e da mulher. O papel da mulher é ser submissa ao homem, mas não é submissa no sentido de ser mandada e subjugada por ele. A submissão é estar abaixo da missão do homem. E qual é a missão do homem? É amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, que somos eu e você? Ele deu a vida pela igreja. Cristo não pisoteou a igreja, não subjugou, não maltratou, sabe? Não torturou. Porque tem situações em que você vive tortura psicológica, você vive agressões. E todo mundo que tá do lado de fora, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas tá reclamando do quê? Porque ninguém vê, porque não é uma agressão física, não é algo que tá ali deixando hematomas em você, quebrando um braço, um dente seu, né? Não, mas são agressões psicológicas, agressões emocionais, agressões que deixam hematomas lá na sua alma. E esses hematomas ninguém vê, mas são os mais difíceis de serem curados. Porque um braço quebrado, você vai lá, põe um gesso e arruma. E a sua alma ferida? E a sua alma pisoteada, esmagada por causa de tratamentos que você não merece receber? Essa é muito mais difícil de tratar. Essa é muito mais difícil de conduzir. Gente,
eu não consigo me aprofundar nesse tema, mas eu convido a vocês na segunda-feira. Eu vou fazer uma live sobre dependência emocional, porque eu tô sentindo muito de falar sobre esse tema e a gente vai aprofundar mais sobre isso na segunda-feira à noite, tá? Às 20 horas. De manhã a gente segue aqui com os nossos devocionais. Então, se você quiser aprofundar mais nesse tema, vem comigo na segunda-feira. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais, por conta do nosso horário aqui, dos meus compromissos aqui com os atendimentos. Mas se você se conecta com isso, e eu não estava nem preparada para falar isso hoje de manhã, hein, gente, nessa intensidade. Mas se você se conecta com isso, vamos olhar mais para isso e se aprofundar mais nisso e entender o que é que está acontecendo aí com você e o que você pode fazer para delimitar o seu espaço, sabe? Para entender, para fazer com que essa pessoa entenda que você é sagrada, que existe valor em você e você não precisa ser tratada de qualquer jeito e não merece e não vai. Você não pode se deixar ser tratada de qualquer jeito. Porque você é filha de Deus, Ele te ama, Ele te colocou aqui para você viver o melhor dessa terra, debaixo da direção e da permissão dEle. E não para você viver subjugada, triste, amedrontada. E isso vale para você que está num namoro em que você permanece nesse namoro por medo de ficar sozinha. Ou já estou solteira, surgiu alguém na minha vida e aí você olha, você sente alguma coisa dentro de você, fala pra você que aquilo não é pra você, mas você fala, ai, tô tão cansada de ficar sozinha, né? Será que eu não tô exigindo demais? Ai, não, olha, vem esse aqui mesmo, vem do jeito que tá bom, né? Não. Se não for o melhor, não tá bom, porque você é filha do rei, você merece o melhor. E quando eu digo melhor, gente, eu não tô dizendo perfeito, porque perfeito não existe. Se você ficar esperando perfeição, aí sim, realmente você vai ficar sozinha para sempre, porque não existe. Mas não é o perfeito, mas é aquele que se encaixa perfeitamente nos seus valores e princípios. Você tem aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável. Você precisa ter muito bem claro para você o que é inegociável na sua vida, para que quem se aproximar de você, seja o relacionamento que for, até mesmo relacionamento com pai e mãe, existe pai e mãe narcisista, gente, que destrói a vida de um ser humano de tal forma que tem pessoas que passam uma vida, inclusive achando que a culpa de todos os maus tratos era dela, e não daquela pessoa que tinha um problema, que era um pai e uma mãe narcisista e fazia o mal para ela. Então, o que eu quero deixar hoje com essa reflexão para vocês? Olhe para os seus relacionamentos. Passe aí um scanner nesses relacionamentos e entenda o que isso está trazendo para você. Isso te aproxima de Deus? Isso te edifica? Isso traz paz para o seu coração? Ótimo, permaneça. Não, isso me atormenta, isso traz angústia, isso traz sofrimento, isso me faz duvidar de quem eu sou, duvidar daquilo que eu tô vendo, duvidar do que eu acredito. Questione, delimite os seus espaços. Se esse relacionamento faz você se sentir menos do que preciosa, valiosa, filha de Deus que você é, não permita que isso continue. Faça o que tiver que ser feito. Delimite os seus espaços. Se for possível contato zero, vai para o contato zero. Defenda-se. Porque a partir do momento que você consegue dizer não para aquilo que não te faz bem, Deus vem e abre as portas para aquilo que sim te faz bem. E quando eu digo dizer não, gente, eu não estou falando de incompatibilidade de gênios, de eu estava apaixonada, não estou mais, eu tinha borboletas no estômago e não tenho mais. Não é isso. Porque amor não é isso. Isso é paixão e paixão passa. Quando eu falo daquilo que não te movimenta, eu estou falando do que fere você, do que invade você, do que entra no mais secreto seu e te destrói. Destrói a sua essência, a sua identidade, a sua autoestima, o seu autoamor, a sua noção de quem é. É disso que eu tô falando. E para isso,
você tem que dizer não, porque Deus não te criou para isso, de forma alguma. Certo? Essa é a mensagem de hoje. Olha para os seus relacionamentos, passa aí o seu scanner e entenda exatamente qual é o tipo de relacionamento, onde você está posicionada nesse relacionamento e o que você pode fazer para que isso melhore. O que você pode fazer para delimitar o seu espaço, para se respeitar, se amar e trilhar o caminho que você sabe que é o bem para sua vida e que te traz paz. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Eu tinha preparado algo diferente, gente, mas acabei enveredando por um outro caminho aqui nessa mensagem. Então, ok, vamos lá. Vamos para aquilo que vem para o nosso coração, né? Que eu entendo que é aquilo que a gente tem que entregar. Vamos seguir. Na segunda-feira nós teremos de novo a nossa live de manhã, devocional, às 8h30. E à noite eu vou fazer uma live às 20 horas sobre dependência emocional, que aí sim eu vou aprofundar mais nesse tema. O que eu falei hoje, na verdade, eu estou em preparo para segunda-feira, mas eu senti hoje de já entregar algo para vocês em relação a isso. Eu espero que tenha alcançado o coração de alguém aqui. Um beijo para você, fica com Deus e antes de terminar, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, muito obrigada por aquilo que o Senhor traz para o nosso coração, a direção que o Senhor traz, é com muito temor, é com muito respeito pela Tua palavra e pela família, pelo Seu plano original que eu falo aqui para famílias, para mulheres, para esposas, para mães, é guardando, Pai, num lugar de maior profunda estima que eu falo sobre esse assunto. Mas, Pai, nós precisamos falar, Senhor. Nós precisamos falar daquilo que destrói o coração de tantas queridas que estão aqui. E com muito respeito eu te peço, Deus, som do coração delas e de tudo que foi falado aqui, Deus, que elas acolham aquilo que for para elas, que elas acolham aquilo que o Senhor tem para a vida delas, que não seja a minha voz, mas a sua voz, chegando ao coração delas e dando-lhes a direção, dando-lhes entendimento do que fazer com tudo que está chegando para elas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por todo o teu amor, pela paz e misericórdia que o Senhor nos derrama todas as manhãs. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. É isso, meninas. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, cheio da presença de Deus. E na segunda-feira a gente se vê. Um beijão. Tchau, tchau.